Você já sentiu que Deus estava demorando demais para agir? Já olhou para uma promessa e pensou, é tarde demais para isso acontecer? Se sim, você não está sozinho. Em Gênesis 21 a 30, somos levados a um mergulho profundo em histórias de espera, fé e transformação. É como se o texto gritasse, mesmo quando tudo parece impossível, Deus continua agindo. Esses capítulos nos mostram que a fé verdadeira não nasce no conforto, mas no conflito. Que promessas não são mágicas instantâneas, mas processos, moldados pelo tempo e pelo caráter. Aqui vemos o nascimento de Isaac. O riso que antes era cético, agora se torna realidade. A jornada de Abraão atinge seu clímax de fé. Jacó, o enganador, começa sua própria trilha de encontros e mudanças. E nas entrelinhas vemos o fio invisível da fidelidade divina costurando cada queda, cada escolha errada, cada milagre inesperado. Prepare-se para reencontrar personagens que, apesar de suas falhas, foram instrumentos na construção de uma nação. E mais do que isso, prepare-se para se ver neles. Porque a história que começa com uma promessa desacreditada termina com o início de um povo. E esse mesmo Deus ainda escreve histórias hoje, inclusive a sua. Vamos seguir juntos nessa leitura que é tão antiga quanto urgente. No capítulo 21, o impossível acontece. Sara, aos 90 anos, dá à luz a Isaque. O nome do menino significa riso, um lembrete irônico e profundo de quando ela riu, incrédula, ao ouvir a promessa de Deus. Mas agora o riso é de alegria, de espanto, de gratidão. A cena é comovente. Um bebê nos braços de uma mulher idosa, a promessa encarnada em carne e osso. Porém, junto com a alegria, vem o conflito. Ismael, filho de Abraão com Agar, começa a zombar de Isaque. Sara, percebendo a ameaça ao futuro de seu filho, exige que Agar e Ismael sejam mandados embora. A decisão parte o coração de Abraão, mas Deus o consola e confirma. Isaque é o herdeiro da promessa. Ainda assim, Deus não abandona Ismael. Pelo contrário, promete fazer dele também uma grande nação. Esse momento revela algo poderoso. Deus é fiel à sua palavra, mas também é gracioso com os que parecem fora do plano principal. Ele vê os esquecidos, os rejeitados, os marginalizados e os abençoa. É um lembrete de que mesmo quando não somos o centro da promessa, ainda estamos sob o olhar cuidadoso de um Deus que não se esquece de ninguém. A alegria da promessa cumprida e a dor da separação coexistem, e ambas fazem parte do processo divino. O capítulo 22 é um dos momentos mais intensos e desconcertantes de toda a Bíblia. Deus pede a Abraão que sacrifique Isaque, o filho da promessa, o milagre, o herdeiro pelo qual ele esperou por décadas. É uma ordem que parece absurda, cruel até, e ainda assim Abraão obedece. Ele se levanta cedo, prepara a madeira, leva o menino e sobe ao Monte Moriá. Cada passo deve ter doído. Cada silêncio entre pai e filho deve ter gritado. Quando Isaque pergunta onde está o cordeiro, Abraão responde, Deus proverá. É fé em estado bruto. No alto do monte, Abraão constrói o altar, amarra seu filho e ergue a faca. E no instante decisivo, Deus o interrompe. Um anjo o chama pelo nome e lhe mostra um carneiro preso pelos chifres. Deus provê o sacrifício. Abraão passou no teste e, mais do que isso, revelou o tipo de fé que não depende de lógica, mas de confiança. Esse episódio aponta para algo maior. Séculos depois, outro pai levaria seu filho ao sacrifício. Mas naquele dia, no Gólgota, não houve carneiro substituto. Deus entregou o que Abraão foi poupado de dar. O Monte Moriá se torna, então, um prenúncio do Calvário. Abraão chama o lugar de o Senhor proverá. E essa declaração ainda ressoa hoje. Deus continua provendo esperança, perdão, salvação. No limite da dor, ele mostra que é digno de confiança.
O capítulo 23 nos leva a um momento de luto e transição, a morte de Sara. Depois de tantos capítulos acompanhando sua jornada, da incredulidade à alegria, da esterilidade ao milagre, agora nos despedimos dela. Abraão chora por sua esposa, e seu luto se transforma em uma ação significativa. Ele negocia a compra de um campo com uma caverna em Macpela para sepultá-la. A transação é longa, quase burocrática, e parece, à primeira vista, um detalhe, pouco importante na narrativa. Mas não é. Esse é o primeiro pedaço da terra prometida oficialmente pertencente à família de Abraão. Até então, ele era apenas um estrangeiro, um peregrino sem raízes fixas. Agora, ele possui um túmulo, e paradoxalmente é por meio da morte que começa a posse da terra da promessa. É como se Deus estivesse dizendo: a promessa está se cumprindo, ainda que de forma sutil e lenta. Em tempos de perda, esse capítulo nos lembra que o luto pode abrir espaço para novos começos, e que mesmo quando enterramos algo precioso, Deus continua escrevendo a história. O campo de Macpela, adquirido em lágrimas, torna-se símbolo de uma esperança duradoura. O que é de Deus, ainda que demore, se cumpre. E cada passo na fé, até os que damos em meio à dor, tem valor eterno. O capítulo 24 é como uma respiração profunda depois da intensidade dos capítulos anteriores. Ele nos apresenta uma das histórias mais delicadas e cheias de propósito do Antigo Testamento, o encontro entre Isaque e Rebeca. Abraão, já velho, sabe que a promessa precisa continuar por meio de seu filho. Então, envia seu servo de confiança numa missão sagrada, encontrar uma esposa para Isaque, não entre os povos da terra, mas entre os parentes de Abraão. O servo ora, pedindo um sinal claro, e Deus responde com detalhes surpreendentes. No poço, Rebeca aparece, generosa, gentil, exatamente como ele havia pedido em oração. Ela oferece água ao homem e também aos seus camelos, sem saber que está prestes a fazer parte de uma linhagem que mudará o mundo. Mais do que uma história de amor, esse capítulo é um retrato de como Deus conduz o caminho daqueles que o buscam com sinceridade. O servo não tem pressa, ele ora, observa, agradece. Tudo acontece com cuidado, fé e propósito. Isaque e Rebeca se encontram e se casam, dando continuidade à linhagem da promessa. Essa história nos ensina que Deus está nos detalhes, nas orações simples, nas decisões do cotidiano, nos encontros aparentemente casuais. E que, quando confiamos a Ele nossos caminhos, Ele realmente endireita as nossas veredas. O capítulo 25 marca o fim de uma era e o início de outra. Abraão, o patriarca que ouvira a voz de Deus e deixara tudo para trás, agora morre em boa velhice. Antes disso, porém, ele se casa novamente com Quetura e tem outros filhos, aos quais dá presentes. Mas a herança principal é reservada a Isaque, o filho da promessa. É uma transição clara de gerações, onde vemos Deus mantendo essa aliança com um povo específico, sem esquecer os demais. Mas o foco se volta para o nascimento dos gêmeos Esaú e Jacó, filhos de Isaque e Rebeca. A narrativa já começa com tensão. Os dois lutam dentro do ventre da mãe. Rebeca busca respostas em Deus, e ele revela que há duas nações dentro dela, e que o mais velho servirá ao mais novo. Quando nascem, Esaú vem primeiro, vermelho e peludo. Jacó vem em seguida, segurando o calcanhar do irmão. E logo o conflito toma forma concreta. Esaú, faminto e impulsivo, vende seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. O episódio é simples, quase trivial, mas carrega um peso imenso. Vemos aqui os contornos de duas naturezas, uma que despreza o que é sagrado por causa do agora, e outra que manipula para alcançar o que deseja. Começa assim uma das rivalidades mais marcantes da Bíblia. E mais uma vez,
Deus trabalhará em meio à tensão. No capítulo 26, o foco retorna a Isaque, agora como protagonista de sua própria história. Uma fome atinge a terra, uma situação que já havia acontecido com seu pai, Abraão. Naturalmente, Isaque pensa em descer ao Egito, mas Deus o interrompe, com uma orientação clara: fique onde você está, eu estarei com você. Isaque obedece, permanece na terra e é abençoado ricamente. Ele planta e colhe 100 vezes mais. A promessa se cumpre, mesmo em tempos difíceis. Entretanto, nem tudo é prosperidade tranquila. A bênção de Deus desperta inveja nos filisteus, que entulham os poços cavados por Abraão. Isaque os desentope, cava novos e, a cada tentativa, enfrenta contenda com os pastores locais. Ainda assim, ele persevera. Em vez de lutar, recua, cava outro poço, até que finalmente encontra um lugar de paz que chama de Reobote, pois ali o Senhor havia lhe dado espaço. Há ainda um detalhe curioso e doloroso. Isaque, como seu pai, mente sobre sua esposa, Rebeca, por medo, dizendo que ela é sua irmã. A história se repete. Isso nos mostra que padrões familiares podem ser herdados, mas também revela algo maior. Apesar das falhas humanas, Deus continua sendo fiel. Ele não cancela seus planos por causa das nossas repetições erradas. Ao contrário, ele usa até nossos tropeços como parte do processo de formação e direção. O capítulo 27 é marcado por engano, dor e consequências que ecoam por gerações. Isaque, já velho e com a visão comprometida, decide abençoar Esaú, seu filho mais velho. Ele pede que Esaú prepare uma refeição e o avise, para que então receba a bênção antes de morrer. Mas Rebeca, que prefere Jacó, ouve a conversa e elabora um plano ousado: vestir Jacó com as roupas de Esaú, cobri-lo com peles de cabrito para imitar a pele áspera do irmão e preparar rapidamente uma refeição. Jacó, embora hesitante, aceita o plano e vai até seu pai. A mentira funciona. Isaque, confuso, questiona, toca, cheira, ouve, mas no fim, abençoa Jacó pensando ser Esaú. É uma bênção irrevogável. Quando Esaú chega e descobre tudo, seu clamor é angustiante. Ele suplica por outra bênção, mas Isaque, abalado, admite que já entregou tudo a Jacó. A fúria de Esaú explode. Ele jura matar o irmão. Jacó é forçado a fugir. Vai para a casa de Labão, seu tio, levando apenas a bênção e um futuro incerto. Este capítulo é um retrato cru da humanidade. Pais que favorecem filhos, filhos que enganam, irmãos que se odeiam. Mas mesmo nesse caos familiar, Deus continua agindo. Ele não aprova o engano, mas opera acima e apesar dele. É um lembrete de que sua soberania não depende da perfeição humana, e que muitas vezes ele constrói planos eternos em meio a tramas falhas. O capítulo 28 marca uma virada na vida de Jacó. Ele sai de casa fugido, após enganar o pai e roubar a bênção de Esaú. Carrega consigo medo, culpa e incertezas. Está sozinho no deserto, longe da família e sem direção clara. É nesse cenário que Deus escolhe se revelar. Durante a noite, Jacó adormece com uma pedra como travesseiro e tem um sonho extraordinário. Uma escada que liga a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. No topo da escada, o próprio Senhor fala. Deus reafirma a mesma promessa feita a Abraão e Isaque. Aquela terra será de seus descendentes. Eles serão numerosos e uma bênção para todas as famílias da terra. Mas o mais marcante está nas palavras pessoais que Deus dirige a Jacó. Estou com você, guardarei por onde for e te trarei de volta. Não é uma promessa de mérito, mas de graça. Jacó acorda assustado e maravilhado, dizendo: Deus estava aqui e eu não sabia.
Ele ergue um altar, chama aquele lugar de Betel, casa de Deus, e faz um voto de fidelidade. Esse momento muda tudo. Jacó, o enganador, agora é alguém que experimenta a presença de Deus de forma direta. A lição é poderosa. Mesmo no exílio, mesmo após erros graves, Deus continua perto. Ele encontra os quebrados, fala com os culpados e planta esperança em corações fugindo de si mesmos. O capítulo 29 nos transporta para uma nova fase da jornada de Jacó. A fase do amor, do engano e das duras lições da vida. Após sua experiência com Deus em Betel, Jacó segue viagem e chega à terra de Labão, seu tio. Lá, ele encontra Raquel e é amor à primeira vista. Determinado a casar-se com ela, propõe trabalhar 7 anos como pagamento. O texto diz que esses anos pareceram poucos dias para ele, por causa do amor que sentia. Porém, no dia do casamento, acontece algo surpreendente. Labão o engana, trocando Raquel por Lia, a filha mais velha. Jacó só percebe no dia seguinte. A dor da decepção é profunda. Agora o enganador é enganado. Labão, com frieza, justifica dizendo que era costume local casar a filha mais velha primeiro. Jacó aceita, mas exige também Raquel, pela qual trabalha mais 7 anos. Assim começa uma convivência complexa. 2 esposas, 2 irmãs, em constante disputa por amor e atenção. Lia, desprezada, começa a ter filhos, enquanto Raquel permanece estéril. Cada nascimento é uma tentativa de ser vista, amada, reconhecida. Essa competição revela as feridas emocionais de cada uma e como as tensões familiares podem moldar uma história inteira. Ainda assim, no meio da confusão, Deus age. Através dessas mulheres e também das servas envolvidas, surgem os filhos que darão origem às 12 tribos de Israel. Em meio a amores frustrados e jogos emocionais, Deus continua tecendo sua promessa. O capítulo 30 revela um cenário ainda mais complexo de rivalidades, estratégias e bênçãos dentro da família de Jacó. Raquel, ainda estéril, observa com dor os filhos que Lia tem um após o outro e sente-se cada vez mais pressionada. Em sua angústia, ela oferece sua serva Bila a Jacó para que ele tenha filhos através dela, uma prática comum na época para garantir descendência. Lia também faz o mesmo com sua serva Zilpa, ampliando a competição. Assim, nascem mais filhos e a família cresce em meio a tensão, ciúmes e disputas. Cada nascimento parece ser uma resposta, uma vitória momentânea, mas o ambiente emocional permanece difícil. Apesar disso, o capítulo termina com uma nota de esperança e intervenção divina. Deus se lembrou de Raquel, e ela concebeu José. O nascimento de José não é apenas o fim do sofrimento de Raquel, mas o começo de uma nova esperança para a família e para toda a história de Israel. Através dessa dinâmica familiar complicada, vemos novamente que a promessa de Deus não depende da perfeição humana, nem da ausência de conflitos. Pelo contrário, Deus trabalha em meio às dificuldades, usando cada situação, até as mais dolorosas, para cumprir seus propósitos eternos. A narrativa nos convida a confiar, mesmo quando a caminhada é cheia de desafios e rivalidades, porque a mão de Deus nunca falha. Os capítulos 21 a 30 de Gênesis nos apresentam uma jornada repleta de milagres, conflitos, falhas humanas e, sobretudo, a fidelidade constante de Deus. Em meio a promessas cumpridas, rivalidades familiares, enganos e desafios, aprendemos que a história divina é feita com gente real, imperfeita, mas disposta a caminhar na fé. Nos dias atuais, essa mensagem continua poderosa e necessária. Muitas vezes, duvidamos do tempo de Deus, como Abraão e Sara. Sentimos medo, cometemos erros
enfrentamos disputas que parecem dilacerar nossos relacionamentos. No ambiente profissional, como Jacó, precisamos perseverar, mesmo quando os planos parecem incertos, confiando que o trabalho fiel será recompensado. Em nossas famílias, as tensões, as rivalidades e as imperfeições são reais, mas Deus está presente, trabalhando para transformar conflitos em legados duradouros. Ele usa até os enganos e fugas para moldar nossa história. Esse trecho bíblico nos convida a confiar, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, porque Deus é soberano e fiel. Sua promessa não falha. A vida pode ser cheia de curvas, altos e baixos, mas, assim como na história de Israel, Deus está sempre escrevendo um futuro de esperança e bênção. Que possamos aprender a rir com a fé, a perseverar com paciência e a amar com coragem, sabendo que Deus está conosco em cada passo. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, Explicando as Escrituras. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa refletir sobre fé, escolhas e promessas. E prepare-se para o próximo episódio, onde mergulharemos em Gênesis 31 a 40, o capítulo onde o riso finalmente nasce e o teste mais difícil de Abraão começa. Até lá, que Deus te guie e te sustente.